Voando no Tempo. Voando no tempo, nós descobrimos os designs que resultaram nas aeronaves modernas. Com o decorrer dos anos, os protótipos passaram de aparelhos perigosos para maravilhas impressionantes. A revolução das aeronaves foi acelerada pela guerra e hoje parece que o céu é o limite. Neste episódio de Voando no Tempo, conheceremos a história de um caça notável. Ele era um avião pequeno que manteve os caças gigantes de sua época à distância. Também conheceremos a companhia que criou essa pequena maravilha e acompanharemos o crescimento dela e de outras fabricantes de aviões. O projeto do F-5 começou em 1954, quando uma equipe da Northrop viajou pela Europa e pela Ásia para examinar as necessidades defensivas dos países da OTAN e da SEATO. A viagem mostrou a necessidade de um caça leve e supersônico, de fácil manutenção e capaz de operar em pistas curtas e em condições ruins. Com essas informações, os engenheiros da Northrop criaram a base original do que seria o F-5. O pequeno caça acabou se tornando um dos produtos de exportação de maior sucesso da indústria americana de aviões militares. Embora não fosse tão rápido quanto alguns de seus contemporâneos mais caros, ele cumpria as especificações do seu design. Mas o F-5 foi pouco usado pela Força Aérea Americana. A proposta para sua criação foi apresentada à Marinha e à Força Aérea. A Marinha a rejeitou e a Força Aérea não se interessou, já que não precisava de um caça leve. O que ela precisava era de um avião para treinar seus pilotos. A Northrop decidiu atender essa necessidade e o contrato foi oficializado em 1955. Apesar da rejeição do governo a seu caça pequeno, que tinha 1/4 do peso de um Phantom, a Northrop decidiu levar adiante o projeto de construção do N-156F sem os militares. Na época em que tudo se tornava mais rápido, maior e mais complexo, o pequeno F-5 seguiu a direção oposta. O avião usava a tecnologia moderna em uma fuselagem sólida, mas sua operação devia ser a mais simples possível. Os dois motores podiam ser alcançados ou removidos com a retirada da parte traseira da fuselagem. Eles pesavam apenas 265 quilos cada um e podiam ser retirados e reinstalados manualmente. Na verdade, o processo podia ser feito em apenas 20 minutos. Mais de 24% da superfície do avião era composta de painéis de fácil remoção, o que permitia acesso fácil aos principais componentes do aparelho. Isso diminuía o tempo de manutenção e substituição de módulos e peças. Até o equipamento de diagnóstico e teste era portátil. Numa situação de combate, o avião passaria menos tempo em terra do que qualquer modelo supersônico anterior a ele. O voo inaugural do F-5 aconteceu em 1959, mas só 3 anos depois a Northrop recebeu seu primeiro pedido, quando os Estados Unidos decidiram que, em vez de vender aviões antigos a seus aliados, eles os supririam com aparelhos melhores. Esse aparelho era o F-5. Em 9 de agosto de 1962, o modelo N-156F recebeu a designação oficial F-5A e o nome Freedom Fighter. A Northrop também recebeu permissão do governo americano de vender o Freedom Fighter para outros países, através do Programa de Assistência Militar de Venda ao Exterior.
A empresa construiu 1.871 unidades do F-5 e mais 776 foram construídas sob licença no Canadá, Espanha, Suíça, Coreia e Taiwan. Ainda hoje, o avião é peça fundamental em muitas forças aéreas mundo afora. Em muitos desses países, era a primeira vez que sua frota teria caças tão sofisticados. A robustez da aeronave a fazia perfeita para aliados mais pobres. Este é um F-5 demonstrando sua capacidade de usar uma pista de difícil operação. Nenhum outro caça da época poderia pousar nessas condições, e se tentasse, a operação seria considerada de alto risco. Seu arsenal incluía 2 canhões de 20 milímetros instalados no nariz. A manutenção das armas era tão fácil quanto a conservação do avião. E os técnicos precisavam de pouco treinamento para dominar as operações de calibrar e recarregar as armas. O pequeno caça também podia carregar mísseis nas asas, além de vários outros tipos de bombas de queda livre. O notável é que, ao enfrentar os pesos pesados do combate aéreo durante treinamentos militares, o caça F-5 vencia 85% dos confrontos. É só um exemplo da capacidade da Northrop Company de construir aviões para a defesa. A empresa foi uma das pioneiras da indústria de aviação comercial. A Segunda Guerra Mundial acelerou a criação de aviões e colocou essas empresas na linha de frente da criatividade e do desenvolvimento. Ao final da guerra, os maiores fabricantes haviam desenvolvido muitas tecnologias novas, o que consolidou seu futuro e seu lugar na indústria da defesa aérea. Poucas empresas novas apareceriam depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, na última década, o número de fabricantes foi reduzido de mais de 50 para cerca de 10. Essa redução foi causada, em parte, pela fusão de muitas das principais companhias. A Northrop é um exemplo dessa consolidação. Ela se uniu à famosa Grumman Company e comprou outro ícone da aviação, a Vought. A Grumman levou vários aviões famosos e avanços tecnológicos para a aviação militar. Ao criar o Hellcat, a ideia da Grumman foi construir um avião resistente, simples e operacional. O Hellcat era uma máquina até bem simples. Era robusto e tinha excelente desempenho. Ele ficou famoso como o avião que venceu as batalhas do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Sua reputação é resultado de sua robustez. Mesmo após sofrer ataque pesado, o piloto voltava para casa em segurança. Outra lenda criada pela Grumman foi o Tomcat. Apesar de problemas iniciais com as turbinas, o avião era revolucionário e representava tudo o que foi aprendido na criação de aeroplanos para porta-aviões. A contribuição da Vought para a empresa Northrop Grumman foram experiência e conhecimento técnico, adquiridos na construção de muitos aviões experimentais. Um dos aparelhos mais famosos da Vought foi o Corsair para porta-aviões. Como as outras empresas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, a Northrop Grumman evoluiu para a tecnologia espacial e trabalhou com a NASA no desenvolvimento de pesquisas espaciais e aéreas. O Centro de Pesquisa Aérea da NASA auxiliou vários fabricantes a testar e desenvolver seus protótipos.
O modelo experimental X-29 da Grumman é um dos exemplos do trabalho desenvolvido com a NASA. É interessante notar como as empresas já tinham ligações antes da fusão. O X-29 da Grumman usava a fuselagem e o equipamento de pouso do F-5 da Northrop. Esse programa durou de 1984 a 1992, com o propósito de fornecer dados aos engenheiros para a criação e desenvolvimento de aeronaves futuras. As asas voltadas para a frente do X-29 apresentavam várias vantagens, mas tinham a tendência de dobrar-se para cima sob pressão. Para resolver a questão, a NASA e a Grumman desenvolveram uma nova tecnologia chamada Aeroelastic Tailoring e um material novo para as asas. O resultado foi uma asa que ainda se deformava sob pressão, mas em vez de provocar efeito negativo, a deformidade gerava uma melhoria nas características de voo. Esse é apenas um exemplo de como os gigantes da construção aérea da Segunda Guerra consolidaram suas tecnologias e recursos. O F-5A era ágil e de alto desempenho, mas foi construído inicialmente para ataques ar-terra e não estava bem equipado para combates ar-ar. Mas a Northrop achou que seu design básico daria um eficaz caça ar-ar, com o acréscimo de turbinas mais potentes, radar e aviônicos avançados. A empresa testou o motor turbojet J85 da General Electric, que tinha um nono estágio, e usou titânio no lugar de lâminas de aço. O empuxo maior do J85 GE21 melhorou velocidade, subida, resistência, alcance e aceleração. Em fevereiro de 1970, a Força Aérea convocou 8 empresas para uma licitação. 4 delas aceitaram, entre elas a Vought, a McDonnell e a Northrop, com uma versão melhorada do F-5A/B. Em 20 de novembro de 1970, foi anunciado que a Northrop vencera a disputa e foi assinado um contrato para 5 aviões experimentais e 325 unidades. Em 28 de dezembro de 1970, o F-5A-21 foi oficialmente reclassificado como F-5E. O avião ficou conhecido como Tiger II. O F-5 original era tão bom que exigiu poucas alterações. As asas eram uma peça completa, o que dava grande rigidez ao avião. Usou-se um pouco de aço e titânio, mas a construção era basicamente de alumínio. O sistema de combate foi atualizado e o avião recebeu um radar de controle de fogo mais avançado e um sistema de rastreamento controlado por computador, o que dava ao piloto controle na detecção e nos cálculos. A fuselagem do F-5A-21 era 38 centímetros mais comprida e 40 centímetros mais larga que a do F-5A. O espaço extra possibilitou o uso de tanques maiores, aumentando a capacidade de combustível de 2.210 para 2.540 litros. A ênfase do F-5A-21 da Northrop estava mais na manobrabilidade do que na velocidade. O modelo apresentou várias melhorias. 23% na razão de subida, 17% na razão de rotação sustentada, 39% no raio de rotação e 7% na razão de rotação instantânea. A velocidade máxima aumentou de Mach 1.4 para Mach 1.6. O primeiro F-5E foi apresentado em Hawthorne em 23 de junho de 1972 e enviado à base aérea Edwards para testes. O avião fez seu voo inaugural em 11 de agosto de 1972, com Hank Chuteau nos controles. Foi no Vietnã que o aparelho provou seu potencial.
E foi seu sucesso notável naquela guerra que fez a Força Aérea Americana prestar atenção no pequeno caça que ignorara durante tanto tempo. Em outubro de 1965, a aeronáutica pediu emprestado 12 F-5 preparados para combate e entregou-os a uma unidade de caças táticos para testes operacionais. Após algumas pequenas modificações, como capacidade de reabastecimento no ar, blindagem e torres que podiam ser lançadas ao mar, os aviões foram enviados para combate. O programa, que era um teste para o modelo F-5A-21, recebeu o codinome Scotch Tiger. Foi o início do reconhecimento do F-5 por seu próprio país natal. Depois do sucesso no Vietnã, o F-5E entrou em serviço. Foi batizado como Tiger II, em homenagem a seu desempenho notável em ação. Sua designação mudou para F-5C. Mais de 4.000 horas de combate foram registradas em mais de 3.500 sortidas, e só 2 aeronaves foram abatidas. Comparado a outros aviões, os sistemas de mira e acionamento das bombas era relativamente simples. Geralmente, as bombas eram jogadas durante uma manobra de mergulho. O piloto calculava o alcance usando sua mira computadorizada. Um tanque de 570 litros era levado na torre central. E mais 2, também de 570 litros cada, podiam ser transportados sob as asas. Embora a capacidade de carga do F-5 não fosse tão grande quanto a de outros modelos, como o F-4 Phantom e o F-105 Thunder Chief, o caça da Northrop era rápido e ágil, ideal para evitar baterias antiaéreas durante ataques. Sua manutenção era uma das mais rápidas da época, levando cerca de 6 horas e meia por voo. A estimativa da Northrop era de 21 horas de manutenção por voo. A taxa de missões abortadas era de 1,5%. O F-5 era supersônico, mas a filosofia militar da época estipulava que quanto mais rápido, melhor. Por isso, a tendência era investir em aviões que ultrapassassem a velocidade máxima do F-5. Mas quando 2 caças se identificam como inimigos numa situação de confronto, a velocidade é trocada pelo combate a curta distância. Cada piloto tenta manobrar seu avião para ter vantagem de ataque. E nesse modo de combate, o pequeno F-5 era mestre. Isso ficou provado no programa de treinamento de combate aéreo executado pelos grupos Top Gun e Red Flag. Os instrutores pilotavam o F-5 e os pilotos voavam nos melhores caças militares da época, como o Tomcat. Os professores faziam o papel dos agressores, que deviam ser destruídos. O interessante é que, em nenhum momento do programa, qualquer dos caças usados pelos militares conseguiu superar o pequeno F-5. Outra grande vantagem do F-5 era que apenas o F-14 Tomcat e o F-15 Eagle podiam alegar ter uma pequena vantagem de ataque. No entanto, ambos os modelos custavam o dobro do F-5. Portanto, se uma frota de aviões F-5 e F-14 fossem colocados em combate, o investimento feito no F-5 seria menos da metade dos gastos com o F-14. Nessa situação, o pequeno F-5 ganhava facilmente.
Em 1975, a Escola de Caças da Marinha pegou emprestado da Força Aérea 10 unidades do F-5E e 3 do F-5F para usar em seu programa. O F-5G foi a última variante da série F-5 e era muito superior ao Tiger II. Ele representou a única grande mudança feita no modelo e ficou conhecido como Tiger Shark. A preocupação maior foi mantê-lo leve. Ele era apenas 17% mais pesado do que o F-5E, mas tinha um empuxo 60% maior. Isso foi conseguido com o uso dos motores do F-18 Hornet. A velocidade máxima era superior a Mach 2 e a razão de subida era fenomenal. O aumento de tamanho não teve efeito negativo na grande manobrabilidade do avião. Agora o aparelho representava um pacote completo. Mantivera seus ótimos atributos e calara as críticas à sua velocidade máxima. Mas, de novo, foi ignorado pelas forças militares dos Estados Unidos. Porém, o programa do F-5 ainda receberia notícias piores. Na mesma época, o governo americano suspendeu a venda de equipamento militar de alta tecnologia a outros países, o que acabou com o mercado internacional para o pequeno caça. Após gastar mais de $1 bilhão no projeto, a Northrop Corporation cancelou oficialmente o programa em 17 de novembro de 1986. E assim acabou a produção do pequeno e notável caça. Ele foi o caça de exportação de maior sucesso em sua época, mas nunca foi totalmente aceito em sua terra natal. Aqui concluímos outro episódio de Voando no Tempo. Não deixe de assistir às próximas fascinantes histórias da aviação.